Sabe o que é uma lágrima sofrida, o que é uma vida não vivida, o que é uma pergunta sem resposta. Sabe o que é a ausência de um amigo, o que é uma chuva sem abrigo, o que é poesia sem beleza. Sabe o que é uma rua sem saída na fuga, a falta de uma espada na luta, o abandono na derrota. Sabe o que é um abraço em falsidade, o que é um beijo de um Judas, o que é só sabe quem passou. Mas chega Jesus e muda a história, transforma a derrota em troféu de glória. O grito que estava preso no peito voou. Mas chega Jesus e muda a história, transforma a derrota em troféu de glória. O grito que estava preso no peito voou. Sabe o que é ouvir a voz de Deus falando, o que é sentir sua mão nos consolando, o que é e ouvir dele as respostas. Sabe o que é ver os ferrolhos se abrindo, o que é ver os inimigos foragidos, o que é sentir a graça recebida. Sabe o que é sorrir de novo na alegria, o que é ver que a noite já é dia, o que é ter um amigo que é Jesus. Mas chega Jesus e muda a história, transforma a derrota em troféu de glória. O grito que estava preso no peito voou. Mas chega Jesus e muda a história, transforma a derrota em troféu de glória. O grito que estava preso no peito voou. O grito que estava preso no peito voou.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aos Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos. Isso sempre nos faz lembrar da mensagem da graça. A mensagem da graça. Se o tempo permitir, nós iremos até onde eu pensei de ir. Mas se não, nós resumiremos aqui. Todos os
Senhor, pedimos ao Senhor que tudo isso que já falamos seja de fato o ofício do Senhor atuando, operando no nosso meio, o ministério, Senhor, sob o qual nós estamos, para ouvirmos a Tua voz, para sermos disciplinados, para sermos guiados, para termos o assim diz o Senhor. E que no complemento disso, possamos ter esta palavra vivificada pelo Teu Espírito Santo, selado com esse testemunho de vitória na vida de cada um membro da igreja, com o pão e o vinho sendo tomado, com um bom coração, com uma boa consciência, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero destacar aqui onde o irmão Branham tomou Davi como instrumento e Betseba. Veja Davi, como ele poderia ter feito. Isso começa no parágrafo 112 da mensagem, a mensagem da graça. Veja Davi como ele poderia ter feito. Um homem pulou em uma cova e matou um leão. Como poderia Davi tomar a mulher de Urias? Agora, veja aqui, é um caso semelhante ao de Sansão. Mata um leão, faz tanta coisa e depois cai com a mulher. Como poderia Davi tomar a mulher de Urias, a linda Betseba, quando ele tinha suas 500? Mas a viu tomando banho. E aí está a negligência de uma mulher. Ela foi tomar banho num lugar que um homem podia vê-la, que havia possibilidade de um homem vê-la tomando banho. Mas ele a viu tomando banho e o que aconteceu? Isto foi sob uma negligência dela. Agora, ela simplesmente esqueceu de puxar as venezianas quando ela estava tomando o seu banho e sabia que o rei havia feito uma viagem lá e passava por ali todos os dias sobre aquele muro. Ela sabia disto e esqueceu de puxar as venezianas. Agora, este é o problema. Não acho que as mulheres hoje são tão descuidadas assim. Bem, elas simplesmente saem por aí nuas. Isto é tudo, nas ruas, vestidas somente com roupinhas. E você não tem que julgar errado nenhuma mulher desta, mesmo que ela esteja bem vestida. Você sabe que com um pouquinho de experiência que um homem tenha com Deus, ele não julga nenhuma mulher errada, mesmo ela estando vestida até os pés. Ele sabe logo que espírito está sobre ela. Basta ele ter um pouquinho de experiência. É uma desgraça. Então se admiram porque os homens mexem e assobiam. Ora, elas fazem isto para fazê-los assobiar e mexer. Que não pode ouvir um psiu, não pode ouvir uma buzina de carro. Isto é assim mesmo. Elas vão receber um flerte, elas vão receber uma cobiça, elas vão receber uma proposta. O certo é que elas se expõem por causa do espírito que está sobre elas. Agora o profeta está dizendo: mas recordem, há um espírito nelas, que é a unção do diabo.
enviando as almas de muitos homens para o inferno. Recordem, a Bíblia diz: o que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. E recorde, irmã, você responderá por ter cometido adultério, embora você nunca o tenha feito realmente em toda a sua vida. Você está vendo? Paulo disse que Deus submeteu a todos os homens sob a mesma condição. Sob a mesma, não tem diferença. Ele é oficialmente um pecador e que todo mundo tem o direito de virar a cara para ele. Mas essa boazinha, esse bonzinho, meu irmão, minha irmã, vai sofrer uma decepção terrível quando se deparar no mesmo juízo daquela pobre perdida. O juízo vai ser maior por causa disto, por causa da expectação que haverá sobre aquele espírito. Eu quero chegar ao ponto da graça. O que é graça? E sempre é a luta, porque quando trabalha com uma criança, está certo, mas quando você está desviando a atenção, é outra. Há ondas assim, cruzando para lá e para cá. Mas o Espírito toma conta disso. Há um Espírito nelas, que é a unção do diabo, enviando as almas de muitos homens para o inferno. Agora, veja aqui. Recorde, irmã, você responderá por ter cometido adultério, embora você nunca o tenha feito realmente em toda a sua vida. Mas aquele pecador que olhou para você da maneira que você estava vestida, será culpado de adultério. E você responderá no dia do julgamento por ter cometido adultério, quando ele tiver que dizer. Ele diz aqui, ele tem escrito em seu livro: cometeu adultério. Está lá no livro. Mas com quem? Com a senhora John Doe. Então, senhora John Doe, que tal isto? Eu juro, você conhece o meu passado. Eu nunca vivi com outro homem a não ser com meu próprio esposo. Como eu estou aqui respondendo por adultério? Mas você se vestiu de tal modo que fez este homem cometer adultério com você. Você se expôs de tal modo como Betseba se expôs, talvez sem nenhuma malícia no coração. Mas o que na verdade acontece é que a humanidade de hoje não quer sofrer nenhuma pressão, não quer sofrer nenhuma angústia, nenhuma dificuldade. E por isso se dobram diante de todas as circunstâncias que surgem em suas vidas. E por isso nós encontramos e vemos lágrimas aqui nesse escritório, em todo o meu ministério, em todos os ministérios. O que te levou, minha filha, a esse estado foi a necessidade de trabalhar com ele sozinha no balcão. Agora vocês veem, as moças saem por qualquer coisa da casa de um cristão, de uma cristã. Por qualquer coisinha elas saem. E muitas vezes não vê um abismo, uma desgraça desta. Agora, elas não entendem que um simples vestido de casa, uma moça põe a verdura na mesa, que é a parte vital da alimentação, sem precisar se expor dentro do escritório lá, trancada de casa em casa, de escritório de comércio, exposta às circunstâncias, sendo que a maior parte do que ela ganha tem que ser dedicado à apresentação pessoal. Vestidos, cosméticos, sapatos e coisas assim. Mas me veio uma coisa sobre linhagem. A linhagem
E vocês guardem bem, isso ainda vai sair aqui, linhagem. Você não pode pôr um filho numa linhagem quando ele nasceu noutra linhagem. A linhagem, ela influi muito. E o certo é, irmãos, que as pessoas não vivem de forma alguma aquém de seus níveis. Elas sempre vivem além de seus níveis. Além dos níveis. Pode ser milionário, ter muito dinheiro, estar sempre preocupado, sempre devendo, sempre com financiamentos, sempre com coisas, sempre acarretado, sempre nervoso, sempre neurastênico de compromissos, porque ele está sempre vivendo acima dos níveis. E essas mocinhas e essas mulheres se põem a gastarem tanto, é a ponto de ser considerado, me disseram que o lixo do Brasil está sendo o lixo mais rico do mundo hoje. Porque no lixo tem muito arroz, tem macarrão, tem tudo. Está sendo o lixo mais rico do mundo. Mas a América, diz o profeta, América, um dia você vai chorar o que você está desperdiçando hoje. Entrar no nível cristão, no nível modesto de vida que Deus tem atribuído a seus filhos, às vezes tem que sair fora de uma linhagem. Ora, vocês são pais, e eu disse hoje naquela oração de que ele ficou guardado no meu coração. Irmãos, se nós temos que tomar mais meia hora, vamos tomá-la com gratidão no coração. Ora, vejam que um homem da minha idade é o fim da geração que viu a figueira brotar. Esses meninos é uma geração que já tem vindo depois que a figueira brotou. E o irmão Brana faz aquela pergunta falando no nome de Sara, de Rebeca. Ele diz: eu tenho minhas filhas, eu tenho meus filhos, eu não sei o que será delas, o que será deles. Que Deus tenha misericórdia deles. Com tanta gente se expondo da maneira que está. Mas no fim de todas as contas, o que acontece, o que nos rodeia bem de perto, é que não somos acomodados a uma vida modesta, simples e honesta. E esse é o espírito que invade o mundo, o espírito de exposição. E ao lutar assim, então o homem expõe a sua esposa. O homem expõe a sua esposa. Eu dou esse conselho de público. Rapaz, você nunca case com uma moça que tenha nível mais elevado que o seu. Seja intelectual, financeiro, o que for. Você analise essa linha, se você quiser ser feliz. E ela também para ser feliz. Case sempre com gente que saiba menos do que você, como homem. E que tenha menos do que você. Que tenha costume de sofrer, de passar necessidades, porque tudo que você der para ela depois é novidade. É novidade. Sejam sábios. Elas se põem a estudar, eu não tenho nada contra o estudo, e elas vão à ciência. Foi o que eu clamei. Eu não quero suscitar coisas. A questão não é a moça, a questão é a posição da moça. Isso é a matéria, isso é a carne, isso é a natureza humana que está operando aí, isso é a linhagem. Agora eu creio no espírito de humildade daquela moça. Mas vamos aqui, eu tenho que encerrar o assunto com graça. De que jeito eu não sei. Então vocês tenham bastante atenção. Bom, mas a exposição que causou isto, ela precisa ser bem apresentada. O marido prospera. Eu tenho tido casos
algum tempo atrás. Então ele dizia para ela: como posso eu ter uma marmota dessa ao meu lado? Com esse vestidão ao meu lado? Você vai me prejudicar. Então esse progresso tem que expor a mulher. Isso não é progresso, isso não é graça, isso é desgraça. Mas está aqui, ó. Você diz assim: você conhece o meu passado? Eu nunca vivi com outro homem, a não ser com meu próprio esposo. Mas você se vestiu de tal modo que fez este homem cometer adultério com você, e você está culpada de adultério com ele. Aí foi quando ele fez isto. Você tem a culpa, você que se mostrou. Betseba errou exatamente como Eva errou, mas Adão foi incluído naquilo. Penso que estamos sempre gritando sobre as mulheres também. Vocês, filhos de Deus, homens, eu sei que vocês são o lado forte. Isto é certo, o sexo mais forte. Vocês estão sobre as mulheres, isto é verdade. Estavam, irmão Branham. Isto é verdade. Então atue desta maneira. Não a subjuguem. Tentar apanhar alguma garotinha, arruinar sua vida. Mas seja um filho de Deus. Diga-lhe que ela está errada. E firma-te como um filho de Deus. Ela é sua irmã. Sim, Senhor. O que tentamos fazer? O que são os então chamados filhos de Deus hoje? Pertencem a igrejas. É o pecado que faz isso tudo. Estamos todos sujeitos à morte e por isso devemos morrer. Quando Davi fez aquela coisa maligna, seu próprio julgamento lhe devia ter matado. Agora nós estamos vendo essas coisas aqui operando constantemente em nossas vidas. Você vê uma mulher aqui chorando, um homem aqui chorando, arrependido, passou por pedaços difíceis. Você mesmo te julga a ti mesmo e se mata e passa por esse julgamento. Então, quando Davi fez aquela coisa maligna, seu próprio julgamento lhe devia ter matado. Quando aquele profeta subiu lá em cima, ele pensou que isso estava escondido. Agora aqui está uma coisa. Quando aquele profeta subiu lá em cima e se colocou perante ele, ele disse: Davi, está tudo certo? Disse: está tudo bem, não tem nada errado. Davi em seus grandes mantos e sua grande coroa, e ele tinha Joabe lá fora, seu grande general, e toda aquela luta se travando. Ele estava conversando com os inimigos fora das fronteiras e coisas, tudo estava certo. Ele teve um filho com esta Betseba, e tinha o pobre Urias lá fora, e tinha Joabe para colocar ao seu lado até que ele se afastou dele. E o rapaz morreu quando o sol se pôs, com o punhal de batalha em sua mão, sangue em seu escudo, onde havia se firmado por Israel, ainda sendo um prosélito para a sua religião. Ele estava numa batalha, estava numa luta tremenda. Mas que igreja que fala coisas. Sim, ela foi tomar banho, esqueceu-se de puxar a veneziana, e ela estava sozinha, seu marido estava na guerra. Ela não tinha marido, portanto, ali. E por isso ela deveria se resguardar mais. Se ela tinha direito de algum lugar, está muito bem, tomava o braço do seu marido e ia. Mas se ele estava na guerra, quem vai para a guerra potencialmente é um morto. Ela estava potencialmente viúva. E a Bíblia diz como deve se portar uma viúva. Olha, irmão, de onde pode vir uma meditação desta? É caso de pastores, não somente um caso. Ela ficou doente, e nesse leva e traz, tudo nasceu e tudo aconteceu.
Agora tudo parece que estava escondido. Eu não quero dizer que há casos dessa natureza no nosso meio, mas o Espírito, por alguma forma, um motivo ou outro, está tomando o nosso tempo para esse fim. Não há nada escondido diante de Deus. Não precisa que se chame uma pessoa e diga: você, dia tal, está dando um carro de cor tal, placa tal, lá na estação de ferro. Não precisa disto. Aquilo ali foi Deus revelando um dom para a gente crer no ministério. Mas vamos adiante. Já nós chegamos aqui, nós estamos analisando a desgraça. E já chega a graça e nós finalizaremos. Então ela ia ter um filho de Davi. A questão foi essa. E seu marido estava ali morrendo, com um punhal na mão, e Davi dizendo: tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Ah, que tristeza. Que coisa difícil entender isto. Um homem que tinha 500 mulheres à sua disposição toma uma mulher casada, tem com ela um filho, o seu marido ali morrendo com um punhal na mão como um verdadeiro herói, fiel a seu rei, a seu chefe político, até a morte. Quando Davi usou aquela astúcia de chamar Urias da guerra, ele sabe, todo homem está fora de casa, ele terá loucura para estar com sua esposa, e ele confundirá então que o filho é dele. Mas Urias disse: não, eu não irei para casa. Eu não posso ir para casa com tanto companheiro meu, com o país em guerra. Agora eu venho aqui deleitar-me com minha esposa? De maneira alguma. Davi tacou vinho nele, para ver se ele ficava bêbado e pedia a responsabilidade. Mas nem bêbado ele não perdeu a responsabilidade. Nem bêbado. Nem bêbado. Há quantos que perdem o senso de responsabilidade sem beber um gole de cachaça? Agora o homem está lá trocando com as pernas. Diz: bom, então eu vou. E Davi, vai. Dá mais um copo de vinho para ele. Eu vou, até logo. Chegou lá, sentou na escadaria, ficou na porta. O rei saía na porta, olhou. Ele deve estar em casa nesta hora. Ai, me safei. Ele vai pensar que o filho é dele. Quando ele olhou mais embaixo, olha o homem lá. Você não foi? Não, eu não vou não. Meus companheiros estão brigando lá, por que eu vou para cá? Isso aí eu não obedeço o rei, não. Agora veja o que veio acontecer. Davi pensou: tudo está certo, tenho sua esposa e tudo dará certo. Tenho um filho, mas o garoto ficou enfermo, o garoto começou a morrer. E ele fez tudo o que podia para salvar a vida do garotinho. Talvez vieram todos os médicos e nada finalmente. Aí está o quadro da desgraça. E finalmente o bebê morreu. Eles estavam com medo de dizer a Davi que o bebê estava morto. E ele morreu. Então ele pensou que tudo estava escondido. Então ele confortou Betseba. Ele já havia tomado como sua esposa, porque o marido dela tinha morrido. Depois de todas as outras esposas. Este velho profeta, velho companheiro careca, entrou o velho Natan lá do deserto, se assentou e disse: ah, bom, Natan, vamos comer aqui um churrasquinho, né? Peixe assado, um quarto de cabrito assado, qualquer coisa. Não, coisa que não é comer, não. Você está enganado, aqui é diferente. O negócio aqui, antes de comer, tem muita coisa para ver primeiro. Davi, como estão indo as coisas? Ei, mas é pergunta difícil de ser respondida encarando um profeta. Disse: muito bem, velho profeta de Deus que vive para sempre, aleluia. Oh, ele simplesmente estava, o profeta estava ali amiudando os olhos. Pensava que tudo estava bem, pensava que podia esconder isto. Urias ia morrer mesmo na guerra.
Mas você não pode esconder de Deus. Ele sabe o que você está pensando agora mesmo. Ele conhece os seus pensamentos, pois Ele é Deus. Aquele Espírito Santo que está no edifício nesta manhã conhece seus pensamentos. Quem é você? De onde você vem? O que você tem feito? Pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus havia revelado isto para aquele profeta. Ele disse: Davi, havia um rico que morava deste lado do caminho e tinha um montão de ovelhas. Ele era muito rico. Um homem que morava do outro lado do caminho era pobre, tinha um cordeiro, apenas uma ovelhinha. Ele o tratava como se fosse uma filha. Ele o alimentava com a mesma colher que comia. Ele dormia com aquela ovelha, né? Aquilo era como uma filha para ele. E um dia veio um visitante, então, em vez do homem rico tomar uma de suas ovelhas e fazer uma festa para o seu visitante, bem, em vez disso ele foi lá e tomou o cordeiro do homem pobre, pela força, tomou o cordeiro e sacrificou e fez uma festa. Ora, estas eram as paixões de Davi. Davi gostava muito de festa. Davi gostava de saltar, gostava de pular, gostava de mulheres. Ele tinha 500 esposas, mas quando viu a esposa de Urias, em vez de tomar uma de suas 500 esposas para agradar ou satisfazer suas paixões, ele foi e tomou a esposa deste homem. Então matou Urias quando ela se tornou uma mãe. Betseba tornou-se uma mãe. Ele foi e tomou a esposa deste outro homem, então matou Urias quando ela se tornou a mãe. Davi não sabia o que estava fazendo, pois Davi estava pronto para pronunciar o julgamento. Esta é a maneira que somos. Estamos sempre julgando os outros, sempre prontos para julgarmos aos outros. Mas a sua hora, a minha hora chega. E oxalá que seja aqui. Oxalá que seja através do profeta. Porque enquanto um profeta está falando, implicando, ferindo, é sinal que há oportunidade de arrepender-se. É sinal de graça. Então o que fez? Sempre podemos julgar o outro companheiro. Mas quando isto vem para nós, isto é diferente. Nós nos pomos com a cara de choro e nos pomos a nos justificar e como que inocentes, incautos, como se aquilo não estivesse acontecendo. Ai! Davi disse: um homem pagará com sua vida. Esse homem que matou essa ovelha, que tomou a ovelha do pobre, aquele velho profeta, aqueles olhos se amildaram. Ele disse: Davi, certamente tu não morrerás. Então aí agora vem a graça. A graça. Observe a graça operando aí imediatamente. O Espírito caiu sobre o profeta, salvou a vida de Davi, porque o próprio Davi havia decretado seu juízo. Este homem deve morrer. Então esse homem é você, mas certamente não morrerás. Este homem sou eu. Este homem é você, que está sempre pronto para fazer o julgamento do outro. Está sempre pronto para meter a língua um no outro, para comentar a vida do outro, para tratar da vida do outro, para condenar um pobre, uma pobre que não tem mais nada senão você receber o seu último pontapé. Faça! E você estará decretando o seu próprio juízo. Mas a graça veio e disse: não, você não morrerá. Você disse que esse homem deve morrer. Você disse que você deve morrer. Mas você não morrerá. Eu estou aqui para te declarar graça, 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 graça. Naquela hora ele viu todo o quadro. Na verdade sou eu mesmo. Este homem sou eu.
Ah, então não estava escondido? Não, não estava escondido. Não estava debaixo, não estava camuflado. Não. Agora estava revelado. Sou eu mesmo. Mas certamente não morrerás. Veja para que veio o Espírito da graça. Está vendo? Você pode perceber? Onde temos chegado? Graça. Certamente tu não morrerás, mas a espada não deixará a sua casa até que seu coração esteja totalmente purgado. É o que muitos não querem entender. Sim, pois tu és aquele homem rico. Isso ficou diferente agora, não foi? Saiba, irmão, que Deus exige mais do cristão. Um filho não sofre por causa de um erro de um pai pecador, mas um filho sofre por causa de um erro de um pai cristão. Sabia disso? E é tão triste você ver uma pobre, uma criança inocente, sofrendo por causa do erro do cristão, não do erro do pecador. É tão triste. E você vê que aquele menino teve que morrer, vir à luz. Que culpa tinha? Porque veio à luz. E o que a morte significava ali no Velho Testamento era terrível. Por isso Davi ficou super abatido até o profundo de sua alma, porque a morte ali significava uma coisa tremenda, horrível. E não era natural, normal uma criança morrer. Hoje é muito comum a mortandade infantil e crianças morrendo aos milhares. E o melhor que Deus faz, Deus tenha misericórdia de mim nesta hora, é que Ele pudesse levar a todos os meninos. A morte ali para Davi, no Velho Testamento, significava uma coisa terrível, horrível. Que tem esta criança? Mas se Davi não fosse um homem segundo o coração de Deus, seria apenas um adultério de um rei, de um Nabucodonosor, de um Belsazar e de outra coisa assim, de um faraó. Mas ali estava um coração diferente, ali estava, portanto, um tratamento diferente. Filhas de Deus que não se portarem como cristãs verão a espada de Deus em suas casas. Filhos de Deus que não se portarem como cristãos verão a espada de Deus em suas casas. Para quê? Para destruí-los, para chamá-los à graça. A graça, graça, graça. Misericórdia, misericórdia quero. Eu quero a misericórdia. Com quem você aplica misericórdia? Quem aplica misericórdia, misericórdia recebe. Às vezes nos tornamos em verdadeiros fariseus hipócritas. O mundo tem se tornado nisto, como o mosquito engole o camelo. Nós temos que chegar à conclusão que o espírito que envolve a humanidade é o mesmo. Nós não temos jeito de ficar vazios. Ou nós nos encheremos do Espírito de Deus, do Espírito Santo, ou nosso último estado será pior do que o primeiro. Isto é certo. Mas aí vem a graça. Coração purgado, sofrimento, o homem passando por tudo aquilo, tudo enfrentando aquela angústia, aquele sofrimento. Mas o que salvou Davi, quando o seu próprio julgamento disse: o homem morrerá. Ele, como rei, ele tinha que dizer: esse homem tem que morrer. Ele pagará até o fim, e ele pagará por isto com sua vida. Quem poderia salvá-lo? O profeta diz: certamente
Graça. Tu não morrerás. Tu não morrerás, Davi. A graça tem te salvado. Se isto não tivesse sido pela graça, onde estaríamos todos nós? Não é isto certo? Certamente que é certo. Graça soberana vem de um que é soberano. A graça soberana vem de um que é soberano. A graça soberana vem de um que é soberano. Soberano, o que pode isto fazer? Soberano pode fazer o que ele desejar. Soberano é isto. Ouçam isto agora. A graça soberana só pode ser dada por um que seja soberano. Deus põe graça no seu coração. Quando Deus põe graça no seu coração para com alguém, fica parecendo que você é uma pessoa parcial. Eu não posso ser o mesmo em um sentido. Parece que Deus não é o mesmo com todos. E se for analisar, parece que Deus contradiz consigo mesmo. Mas isso é a soberania dele. Por que que um arroto de um o mata e o vômito de outro ainda alcança a graça depois de vomitar? É a soberania de Deus. É a soberania de Deus. Eu creio que nós estamos tendo uma grande lição aqui a essas alturas. Segure as cordas. E Deus é soberano, então Ele pode dar graça soberana. Portanto, sendo soberano, a graça não tem que pedir a ninguém. Ele não tem que fazê-lo. Ela faz o que deseja. Não é isto maravilhoso? A graça em teu coração. Sabe você que a graça está sobre você? E por que te sentes tão condenada? Tão condenado ainda? E por que não podes encarar a Deus como Ele é? E por que não podes ter misericórdia como Ele teve de você? E Deus está pedindo: misericórdia quero, graça. Isso não pode ser confundido. Tolerância, graça, graça, graça. Ela não tem que pedir: posso eu fazer isto? Ou devo fazer isto? Posso eu? Farei eu? Ela não faz isto. Ela o faz de si mesma. A graça é soberana. Portanto, Ele pode salvar o mais vil. Ele pode salvar o pior. Ele pode salvar o impuro. Ele pode salvar o imoral. Ele pode curar o mais enfermo. Aleluia! Aleluia! Ele pode pôr Maria entre as santas mulheres. Maria com 7 espíritos imundos, adúltera, entre santas mulheres. Ele pode dar o braço de um Salmão general para a Raabe a meretriz, e pode lançar a esposa do sumo sacerdote no inferno. Ele pode dizer para um ladrão perdido: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Enquanto líderes religiosos impecáveis, de vidas intocáveis, estão no inferno clamando por misericórdia tarde demais. É graça, graça para você. Agarre essa graça. Vamos, meretriz, apoie o braço do general. Vamos, chore pelo corpo de Jesus. Ele te deu a graça. Levanta-te com ela, porque a graça suprema, da fé suprema para a hora suprema, é graça, graça, graça. O Espírito está falando: graça, diga à igreja: graça, 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 graça. Agora, se ela dissesse: mas eu sou uma meretriz de cima do muro,
como posso eu pegar no braço de um general? Não, Rabi! De ti virá Jessé, de Jessé virá Jesus. Mas como posso eu chorar pelo corpo dele, sendo eu Maria Madalena? Chora, Maria, por que chora? Não chores, não. Não chores mais agora. Foi a graça, a graça, a graça, a graça. Oh, aquele ladrão que morria regozijava em ver aquela fonte em seu dia, para que eu, embora vil como ele, pudesse lavar todos os meus pecados. Todas as vezes que pela fé vi aquele riacho, tuas grandes feridas forneceram o amor remidor que tem sido meu tema. Será até eu morrer. Então, em uma esplêndida, dócil canção, cantarei com teu poder. Salva, que teu poder salva. Quando este pobre balbuciar de uma língua gaga fizer silêncio na sepultura, graça, sublime graça, aleluia. Oh, amor de Deus, quão rico e puro, quão insondável e forte, e assim será para a eternidade. Os hinos de anjos e santos, se enchêssemos de tinto oceano, e os céus fossem feitos de pergaminhos, e se cada haste na terra fosse pena, e se todo homem fosse escrivão, para escrever o amor de Deus em cima, faria com que o oceano se secasse, ou poderia o pergaminho conter tudo, embora estendido de céu a céu. A graça é a graça, é a graça. Isso é a graça suprema, que dá fé suprema, para a hora suprema, que você está vivendo, mulher, que você está vivendo, homem. Graça, graça, diga graça, graça. E por fim podemos ver aquele pobre moço ali desgraçado, preso porque tinha matado o filho do rei, condenado à morte. Ninguém olhava para ele como uma mãe olharia. Ninguém podia olhar para ele como um pai. Desgraçado, sem graça, condenado à sentença de morte pelo Supremo Tribunal. Mas havia um soberano que podia descer até lá as grades. E ele desceu, o rei, pôs as mãos nas grades e disse: venha, filho, diga para mim, por que você matou meu filho? Por que você fez isto? Oh, sim, agora está a vitória. O assassino, que não podia justificar outra coisa senão um momento de fúria, de descontrole, de desequilíbrio mental. Eu mereço morrer. Ele não me fez nada de mal. Quem merece morrer sou eu. Mate-me. Eu tenho que morrer. Davi disse: esse homem tem que morrer. Mas logo um tapete foi estendido. Venha cá, vista-te, vista-te das vestes de meu filho, põe a roupagem de meu filho, e você tem que sentar-se no lugar de meu filho, porquanto você matou meu filho. Você tem que se assentar no lugar de Cristo, porque Cristo morreu por você. Sim, sublime graça do Senhor, que o infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido, mas ele me achou. Foi a graça que ensinou meu coração temer. A graça tirou meus temores. Quão preciosos foi a graça. Quando apareceu, foi a hora que primeiro criei. Graça, graça. Aleluia. Aleluia.
Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, Sua presença sinto logo ao transitar. E tu dissipaste toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu
sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não, não me deixe só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde.